Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds no mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para a nossa segunda-feira, vamos só fechar rapidinho aí como foi o nosso sábado e o nosso domingão. No sábado a gente havia trabalhado numa grade de 5 jogos, a gente ficou aí com 4 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal a gente havia deixado uma tripla, deixamos o Arbenden contra o Celtic para sair mais de gol e meio na partida, deixamos também para sair mais de gol e meio no jogo do Bodoglin contra o Rosenborg e deixamos o Paris Saint-Germain para vencer a sua partida dentro dos 90 minutos. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,66, a gente conseguiu aí cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi? Primeiro jogo, no jogo lá na Copa da Escócia, do Orbenden contra o Celtic, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. Na Liga da Noruega, no jogo do Bodoglin contra o Rosenborg, trabalhamos também para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. Na Copa do Chipre, que foi o resto do dia, no jogo da LK, lá na Arca contra o Pafos, trabalhamos para sair mais de gol e meio, não saiu nenhum golzinho, né? Foi resolvido após as penalidades, foi o resto do dia. Dando sequência na Copa da Alemanha, no jogo do Bielefeld contra o Stuttgart, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia na Copa da França, no jogo do PSG contra o Reims, trabalhamos com o PSG para vencer a partida dentro dos 90 minutos, o bilhete também bateu. Resumindo a grade do sábado, foram 5 jogos, 4 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos lá, vamos comentar agora como foi o nosso domingão. No domingo a gente deixou uma grade com 10 jogos, a gente ficou aí com 6 greens e 4 reds pelo meio do caminho. Foi um domingo aí meio instável, né? A gente teve alguns jogos aí de algumas equipes que acabaram dando mole e quebrando alguns bilhetes pra gente aí. Vamos dar uma olhada? O bilhete do canal a gente havia deixado uma tripla. Deixamos aí o Manchester City na chance dupla, deixamos o Newcastle para vencer sua partida e deixamos aí o time lá, o Real Union, para vencer a sua partida. E esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,85 e infelizmente ficou quebrado aí pelo time aí do Newcastle, né? Acabou perdendo a partida dentro de casa. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Primeiro jogo, vamos lá, a gente trabalhou aqui na Premier League na Inglaterra, no jogo do Fulham contra o Manchester City. Trabalhamos com o City na chance dupla, o bilhete bateu. Jogo do Newcastle contra o Everton. Se o Newcastle vencesse a partida, garantiria sua vaga aí automaticamente, né, na Liga dos Campeões. Teve que depender de outros resultados aqui. Conquistou a vaga, mas teve que depender do jogo do Manchester United contra o Aston Villa. Aqui deixamos o Newcastle para vencer a partida. Aqui foi o primeiro head do dia. Dando sequência, no jogo do Norwich Forest contra o Chelsea. Trabalhamos aqui para sair mais de gol e meio na partida. Saiu apenas um, foi o segundo head do dia. Outro jogo envolvendo aqui Liga dos Campeões e Liga Europa e tudo mais, né? Liga da Conferência. Dando sequência, fomos lá para a disputa de título na Dinamarca, no jogo do Copenhague contra o Nordsjælland. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E no jogo do Midland contra o Rangers, trabalhamos também para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete também bateu. Dando sequência, na Taça de Portugal, no jogo do Benfica contra o Sporting, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu no finalzinho, né? Houve um pênalti aí para o Sporting, a equipe conseguiu empatar e buscar aí a virada, né? No caso, na prorrogação, aí deu a vitória aqui do Sporting. Dando sequência, vamos lá. Indo agora para a Bélgica, na Liga Júpiter, disputa de título, no jogo do Clube Bruges contra o Antwerp. Trabalhamos com o Clube Bruges para vencer a partida. Aqui foi o terceiro head do dia. No jogo aí do Royal Union contra o Gent, trabalhamos com o Royal Union para vencer a sua partida. O bilhete bateu. O quarto head do dia foi aqui na Itália, no jogo da Lazio contra o Lecce. Trabalhamos com a Lazio para sair mais de gol e meio na partida, né? No jogo da Lazio contra o Lecce. Saiu apenas um golzinho pro Lecce aí. A Lazio jogou praticamente o final do primeiro tempo e o restante do segundo com jogador a mais e mesmo assim não conseguiu sequer empatar a partida, né? E por isso ficou fora aí das divisões e de competições europeias, né? Aqui a Lazio acabou perdendo a sua partida, dando sequência aí no jogo do Veneza contra a Juventus. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete também bateu. Então fechamos a grade do domingo aí, foram 10 jogos, 6 greens e 4 reds. Deixa eu até comentar uma situação aqui, deixa eu verificar certinho, que eu tava dando uma olhada no ao vivo e vou confirmar se a Lazio acabou ficando de fora. Isso mesmo, que a Fiorentina ficou com a sexta vaga aí, né, para disputar a Liga da Conferência. Vamos lá, então fechamos aí o nosso sábado e o nosso domingo. Vamos para a nossa segunda-feira. Antes até de eu comentar aqui a grade da segunda-feira, venho agradecer, tá? A quem sempre está aqui comigo aqui, assistindo os vídeos, comentando no canal. Agradeço sempre cada dia por cada um de vocês por estarem aqui comigo. Agradeço mais um membro aí que acabou se inscrevendo aí. Eu sempre deixo o livro, o comentário meu aqui, Bruno, tá? Eu sempre deixo livre a questão aí de membros do canal. Eu não ponho algo diferente, né, para membros do canal, por questão de, poxa, eu não vou botar assim, se uma pessoa paga, ela vai ter uma exclusividade melhor do que as outras. Como é um canal aqui de bilhete de estudo, o que eu tenho para
publicar aqui de questão, Bruno, é palpite do dia, eu vou publicar para todo mundo. O bilhete, as questões que eu fizer aqui de vídeos de estudo, eu vou publicar para todo mundo poder ver também, porque de certa forma eu acho injusto. Poxa, quem assina o canal aí, eu agradeço muito de coração, vocês me ajudam muito. Eu quero muito melhorar aqui a questão da estrutura dos vídeos aqui do canal. Então essas questões aí, quando eu vejo alguém se inscrevendo, eu agradeço muito aqui, agradeço o novo inscrito aí do canal, no caso nessa questão aí, tá bom? De ser membro do canal, tá aqui comigo todo mês, ajudando aqui de alguma forma o canal. É um valor fictício, mas é alguma coisa que já agrega aqui pra gente poder melhorar em alguma coisa, no que eu puder estar fazendo pra melhorar, pra ser bom pra vocês, eu vou estar sempre tentando dar o meu máximo aqui. Então eu agradeço de coração, tá bom, meu? Muito obrigado aí. Vamos lá, então vamos para nossa segunda-feira. O que eu separei? Uma grade com 4 jogos, ao meu ver, são jogos de valores pra gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo é lá na Suécia, às 2 horas da tarde, jogo aí do Norrköping enfrentando o Mjällby. A equipe aí da visitante é a primeira colocada da competição, a equipe aí da casa no momento é a nona. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate no meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 3 para a equipe visitante. Vou buscar aqui na Suécia, eu gosto muito de buscar gols, é o que eu vou operar aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por base de 1,23. Eu deixo para sair mais de 1,5 na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, continuando ainda na Suécia, às 2h10 da tarde, jogo do Hammarby enfrentando o Degerford. A equipe aí da casa é a quarta colocada da competição, a equipe visitante é a 10ª. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem de um empate, 1 vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias para a equipe da casa. Vou buscar aqui também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em 4. Nesses 4 aí que saiu, bateu ambas aí em 3, né? Vamos lá, bilhete para essa partida, para sair mais de 1,5, tá pagando por volta de 1,22. Eu deixo como bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, de certa forma, é um jogo aqui que vamos dizer assim, para cumprir tabela, mas mesmo assim eu vou querer me envolver. Às 3 horas da tarde, vamos lá para a Arábia Saudita. Jogo do Al Ittihad enfrentando o Damak. Aqui é praticamente aquele jogo festivo, né? As duas equipes aí, praticamente não tem mais nada a cumprir, né? A equipe aqui, visitante, 14ª, não vai cair para a segunda divisão e nem vai disputar mais nada lá em cima. E o Al Ittihad aqui já é o campeão, né? Estamos na última rodada aí, são 17 equipes, 34, né? Indo e voltando aí as rodadas. Então, já tá campeão aí, né? Aqui é um jogo festivo, vamos dizer assim. Momento aí do Al Ittihad, nos últimos 5, a equipe vem de 5 vitórias. E o Damak, nos últimos 5, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No confronto direto, de certa forma, eu tenho oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. Vou ficar aqui também em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos do Damak, bateu mais de 1,5 em apenas 2, aqui é o ponto negativo, né? E nos últimos 5 jogos do Al Ittihad, bateu mais de 1,5 em todos. E eu acredito que seja um joguinho aí, que de certa forma, as duas equipes vão jogar ali sem compromisso nenhum, eu acredito que a gente consiga ver pelo menos 2 golzinhos. Tá pagando o bilhete aí para uma base de 1,14, vai ser o bilhetinho para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá agora para a Alemanha, naquela playoff de rebaixamento, né, onde é o terceiro do rebaixado, né, da primeira divisão, contra o terceiro aí, né, que era para subir da segunda divisão. Agora é o jogo da volta, às 13h15 da tarde. É o jogo do Wolfsberg, que é a equipe que está tentando subir da segunda divisão para a primeira, enfrentando o Heidenheim, que é a equipe da primeira divisão que está tentando não cair para a segunda, né? Vamos lá, o primeiro jogo entre essas duas equipes, na casa do Heidenheim, foi 2-2. Agora é o jogo da volta, na casa aí do Wolfsberg. Momento aí do Wolfsberg, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Heidenheim, nos últimos 5, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 3 jogos, lembrando que eu tenho 2 aqui que são do ano de 2014 para trás. Eu tenho uma vitória do Heidenheim e 2 empates pelo meio do caminho. Como é o jogo da volta, eu vou buscar gols. No primeiro jogo a gente jogou aí a favor do Heidenheim, nosso bilhete bateu. Agora a gente vai estar jogando aí em mercado de gols. Nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 2.
Nos últimos 5 jogos do Heidenheim, eu tive mais de 1,5 aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Elfsberg, eu tive mais de 1,5 em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando aí por uma base de 1,25. Eu vou deixar com bilhete para esse jogo. Aqui eu vejo uma tendência muito forte para sair 2 golzinhos, porque a partir do momento que uma equipe fizer um gol, a outra vai ter que buscar, vai ter que se expor. É o jogo da volta, não tem muito o que fazer. Então o ideal aqui é que as equipes façam 1, 2, ou então quem tomou um gol tentar buscar. Por isso eu deixo mais de 1,5 na partida. Então, minha família, tá separado nossa grade aí para nossa segunda-feira. Se Deus quiser, vai ser uma segunda-feira aí de vitórias, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Vai ser uma segunda-feira aí de gols, né? Se Deus quiser. Bilhete do canal, deixa uma duplinha aí, tá bom? Bem conservador. Eu tô deixando o jogo do Hammambi contra o Degenford para sair mais de gol e meio na partida. E eu tô deixando o jogo do Elfsberg contra o Heidenheim também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete duplo deu uma odd aí por base de 1,52. É o bilhete do canal para essa segunda-feira. Mais uma vez, só venho agradecer aí a audiência, o carinho, as visualizações de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.